Existiram povos antigos na região da Bacia Amazônica? E quais são os vestígios desses povos? Será que tem alguma pirâmide? E como que fica a lenda das mulheres guerreiras? Essas e outras perguntas vão ser respondidas no vídeo de hoje. Então, se você ficou interessado, fica com a gente! Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a pré-história da região amazônica, um campo de estudo que é muito amplo e que conta atualmente com diversas novas descobertas. É normal ver por aí a ideia errada de que a Amazônia sempre foi uma selva intocada, quando na verdade ela foi moldada e projetada durante anos por homens e mulheres que habitaram essa região há milhares de anos atrás. Então a gente está falando já nesse período de uma intensificação no manejo de plantas, fogo, água e das atividades relacionadas à cultura e à pesca. De maneira geral, então, alguns estudiosos entendem a divisão desse período da pré-história amazônica e da pré-história brasileira em três grandes momentos, que são os seguintes: a paleoindígena, há cerca de 11.000, 10.000 anos atrás, e sobre ela a gente pode falar, por exemplo, dos restos alimentares encontrados na caverna da Pedra Pintada em Monte Alegre, no oeste do Pará. Uma fase arcaica que teria acontecido há 6.000 anos atrás, e a fase da pré-história tardia, que se desenvolveu principalmente entre 1000 anos antes de Cristo até a metade do segundo milênio depois de Cristo. Vale destacar que no livro Pré-História do Brasil, de Funari Noeli, que a gente já citou aqui no canal e já foi referência bibliográfica de outros vídeos também, eles apontam que na América o período paleoíndio é antes de 8.000 anos antes de Cristo. A bacia amazônica ocupa mais da metade do continente sul-americano e está distribuída entre vários países, dos quais o território maior corresponde ao Brasil. Assim, ao pensar a região amazônica, não falamos só do Brasil, mas de estruturas encontradas em áreas que cobrem países como Colômbia, Peru, Bolívia, Equador. Historicamente, apesar da existência de dados esparsos que apontavam ao levantamento de hipóteses sobre a ocupação da Amazônia, foi somente a partir da década de 1980 que as pesquisas se intensificaram e que maiores evidências, a partir dos achados arqueológicos, demonstraram a amplitude do tema da pré-história amazônica. A arqueologia, então, mostra uma Amazônia que tem uma história de ocupação muito profunda. E aí segue a curiosidade: o termo Amazônia faz referência e se ancora na crença dos primeiros europeus de que nessas terras existia um povo de mulheres guerreiras, fazendo referência às Amazonas da mitologia grega. Um dos primeiros relatos que a gente tem conhecimento é de Aurelianas, de 1542, em que ele diz ter combatido com índias guerreiras. Aproveitando o gancho, vou te falar da Amazon, que tem o significado do nome ligado ao rio Amazonas, para dizer que eu deixei na descrição do vídeo o link de compras da Amazon aqui do canal. Se você comprar por ele, você vai estar ajudando a gente também. E te lembrar de você se inscrever aqui nesse canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo mais de perto, e também de você não deixar de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu. Pensando a modificação da paisagem da região amazônica, a gente pode falar em dois grandes processos. O primeiro que a gente vai citar é o processo humano, um processo antropogênico que está ligado à seleção e ao manejo dos recursos, ou seja, pensando a conversão da floresta durante o período de ocupação, os vestígios que são deixados e a mudança que ocorre na paisagem a partir dessa ocupação. O segundo é pensar essas transformações a partir de um processo natural, que é anterior e que aponta que o regime climático dos últimos 45.000 anos variou significativamente. Estudos feitos a partir de estalactites em cavernas do Pará apontam que em torno de 20.000 anos atrás a Amazônia era muito mais seca, com um regime de chuva de menos de 60% do que é hoje. Mais tarde, há 8.000 anos, o regime climático se torna muito mais úmido, com um regime de chuva de 142% mais intenso, ou seja, o ambiente é mais úmido e há expansão da floresta. O Dr. Eduardo Góes Neves, ligado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, considera que se pudéssemos fazer uma viagem e voltar para a Amazônia mais ou menos no ano de 1500, veríamos uma espécie de arquipélago com algumas áreas mais manejadas, com áreas de capoeira mais antigas,
em diferentes estágios de sucessão, permeadas por áreas de floresta. Sobre a ocupação, são várias populações diferentes. O caso interessante da Amazônia é que desde o começo, há pelo menos 9.000 anos atrás, não existe uma única categoria ou padrão de artefato, ou um único tipo de artefato que caracteriza a ocupação da região. É interessante apresentar que as estimativas atuais mais aceitas apontam uma ocupação da região neste período em algo em torno de 8 milhões a 10 milhões de indígenas. Um contingente que era similar ao dos Incas, que ocuparam a região dos Andes em uma área menor durante o período pré-colonial. Então não é o vazio que antes se achava ser, mas a gente está falando de sociedades complexas e de populações numerosas. Pensando as populações e culturas da região amazônica durante esse longo período, a gente pode falar de vários achados arqueológicos que contêm as suas especificidades, desde objetos até construções complexas. Como, por exemplo, os monumentos megalíticos no Amapá ou os geoglifos, que são estruturas geográficas de em torno de 2.500 anos encontradas no Acre, ou sítios de montículos e longas estradas que datam aí de 1.000 anos atrás, ou até mesmo falando de objetos. A exemplo da cerâmica marajoara, que era feita na região da foz do rio Amazonas, na ilha de Marajó, ou dos muiraquitãs, que se considera ter sido feitos pelos povos Tapajó e Condure, na região ali do Baixo Amazonas até a chegada dos europeus. Tanto os geoglifos geométricos quanto o sofisticado sistema de estradas que conectavam aldeias distantes pertenciam a uma civilização multiétnica que tinha uma visão de mundo em comum e que compartilhava traços culturais. Apesar da existência de lendas sobre as pirâmides perdidas em meio à floresta amazônica, não há nenhum indício de existência de civilizações com grandes construções perenes na bacia amazônica que se assemelhe às civilizações maia ou asteca. Mesmo assim, é inegável o contato dos povos amazônicos com povos de regiões adjacentes, e assim como sua relevância no processo de domesticação de espécies vegetais importantes para outros povos, como no caso do milho. Ainda em tempo, para Neves, o fato de não haver pirâmides na região amazônica pode ser por causa da abundância. Existia muito recurso e geralmente esse tipo de estrutura aparece em contextos ligados a algum tipo de escassez. Como essa é uma vasta região com poucos estudos acumulados sobre a temática, ainda existem várias questões que precisam ser respondidas, principalmente a partir de novas descobertas sobre essa rica e diversa pré-história brasileira. Porque, como a gente sempre fala por aqui, a história antiga ao redor do mundo tem muita história para contar. Até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!